de Deus vence o mal. Levante os teus olhos. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. É nessa fé que você vai vencer. É com fé que você vai avançar, igreja. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. E se a luta é muito grande? Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Diga: eu creio, Senhor, e a tua palavra está se cumprindo na minha vida, em nome de Jesus. E quem crê, dá um glória a Deus bem alto aí, e aplauda Jesus bem forte, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Bem-vindos mais uma vez. Vamos sentar, fique à vontade. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos fortaleça em nome de Jesus. Bem, daqui a pouco, você que trouxe o pedido de oração, e se não trouxe, no final do culto você pode preparar e deixar um pedido de oração para que nós possamos apresentar ainda hoje, tá? Nós vamos colocar esse pedido de oração, colocar diante de Deus, e Deus Ele vai ouvir a nossa oração. E no final do culto eu vou ungir todos nesse propósito da aliança. Se você não tem aliança, quer participar da campanha, nós vamos estar nessa fé em nome de Jesus Cristo, tá bom? Bem, nós vamos para a palavra de Deus agora. Você que tem a Bíblia aí, vamos abrir em Números, livro de Números, capítulo 33, versículo 50. Números, capítulo 33, versículo 50. Números capítulo 33, versículo 50. Está escrito assim, pessoal: e falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras,
Também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado essa terra, para quê, pessoal? Para possuí-la. Diga graças a Deus. Então veja só, nós conhecemos bem a promessa, a história, que o Senhor Deus, o plano do Senhor Deus para o povo dele, era o melhor possível. E Deus tinha preparado, assim que o povo saísse daquela terra de sofrimento, de dor, de escravidão, da terra do Egito, Deus havia preparado o quê? Essa terra de Canaã, a qual é conhecida como a terra que emana leite e mel. Gente, o negócio era tão forte, era tão abençoada essa terra, que a Bíblia fala, né, que os espias que foram, que passaram 40 dias e 40 noites, registrando tudo que estava acontecendo nessa terra, tudo o que era plantado, tudo, né, os habitantes, se tinha moradores fortes e gigantes e tal, mas que os 12 espias, eles relataram a mesma coisa, falou assim, depois de 40 dias que ficaram lá, disseram, olha que lugar maravilhoso, mas que lugar, olha, lindo, a gente vai ser feliz nesse lugar, foi Deus que preparou. Olha, a coisa foi tão grande que eles trouxeram frutos como exemplo. E hoje, por mais que você tenha aí, né, uva de qualidade, no máximo você pega um cacho graúdo, cabe na palma da mão, não é verdade? Só que a Bíblia fala que esses homens trouxeram o quê? Um cacho de uva enorme. Era tão grande que precisou de 2 homens para carregar. Você consegue imaginar isso? Isso é coisa do alto, Deus tem coisa grande. Só que o que acontece, pessoal? Como que tanto esse povo lá, no passado, e como nós hoje às vezes queremos ser abençoados, nós queremos fazer o seguinte, orar, fazer uma oração e já ficar assim, olha aqui para mim, vai Senhor, manda a bênção, já orei, opa, peguei. A gente já está achando que a bênção vai cair do céu. Quando o povo olhou, foi lá, fez todo o relatório, observou o que tinha nessa terra, o lugar era perfeito, porém eles sabiam que para entrar, para dominar, eles teriam que fazer o quê? Lutar. É como hoje, para você viver a promessa de Deus, você tem que lutar, no mínimo lutar contra quem? Contra você mesmo, contra a sua vontade, contra o seu desejo, contra os conselhos que vêm de todo lado, e a gente tem que vencer, ficar só com o conselho de Deus, que é a palavra dele. Quer dizer, nada vai acontecer por acaso. A bênção pode até nos alcançar, mas vai nos alcançar por quê? Porque a gente lutou. Vai nos alcançar porque a gente fez o quê? Obedeceu. E o Senhor Deus estava falando aqui através de Moisés para o povo, dizendo, ó, essa terra é de vocês. Mas e os moradores estranhos que estavam lá? E essa gente toda que eram idólatras? Você pode ver que Deus falou, vocês vão entrar lá e vai lançar esses moradores para fora daí. Eles não são dono dessa terra. Essa terra é de vocês. Vocês vão herdar essa terra, vocês vão possuir essa terra. Olha só, Deus não falou assim, vocês vão chegar lá e vai estar esperando, é uma terra inabitável, é uma terra que está vazia, não. Ela está cheia de moradores estranhos, tem altares de deuses para todo lado, tem figuras de imagem de deuses para todo lado. Vocês vão entrar e fazer uma limpeza nessa terra e vai possuir. Eu estou dando para vocês, ou seja, quando recebemos a palavra, nem sempre o que nós estamos aprendendo com a Escritura Sagrada vai ser fácil para fazer. Por exemplo, eu já conversei com pessoas que tiveram grandes decepções na vida, que passaram por grandes apertos, grandes dificuldades, que tiveram traumas na vida, e algumas delas disseram, pastor, olha, o que eu passei foi tão sério, o que eu passei foi tão grave, que me abalou tanto, mexeu tanto comigo, que eu sei, olha, eu sou cristão, eu venho para a igreja, eu entendo a palavra, mas quando fala, olha, toda a mensagem que fala sobre perdoar, isso mexe comigo, sabe por quê? Porque eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo, eu lembro da pessoa que me prejudicou, eu lembro da pessoa que fez alguma coisa contra mim, olha, meus dentes rangem, dá vontade de pegar no pescoço dela, eu não consigo liberar perdão. Quer dizer, nós sabemos o que temos que fazer, o Senhor Deus nos ensina, mas Ele não vai falar só para a pessoa assim, ó, faz isso, se vira, se quiser sair bem, se quiser vencer, senão
problema seu. Deus não faz isso. Quando Ele envia a palavra, Ele envia junto o que, pessoal? A capacitação. Ele envia junto o que? A condição para que nós consigamos praticar aquela palavra. Quem entendeu o que eu falei aqui, diga graças a Deus. Então Deus não é que Ele vai falar, faz isso aí, pronto, não. Ele vai nos ajudar a cumprir aquilo que Ele está nos ensinando a fazer, porque o que Ele está nos ensinando é o melhor para nós. O que Ele está nos ensinando é o que vai nos livrar. O que Ele está nos ensinando é o que vai fazer o quê? Manter a gente de pé, firme, forte, abençoado. Mas Ele também nos dá a capacidade, nos unge, nos dá a condição, a palavra não volta para Ele vazia. Então, quem eram os moradores lá de Canaã? Eram gigantes, eram pessoas preparadas para a guerra. Humanamente falando, o povo de Deus não teria a menor condição de vencer, de expulsar esse povo. Sabe por quê? Porque lá no Egito, o que eles aprenderam? Eles aprenderam a lutar no Egito? Eles aprenderam a manipular uma espada, um arco e flecha? Claro que não. Lá no Egito eles só faziam o quê? Faziam tijolos, carregava, barro para lá, argila para cá, peso para lá, peso para cá. Quer dizer, eles não aprenderam a lutar. Mas aí Deus vem e fala assim, vocês vão ter que lutar. Era muito fácil alguém falar, mas como que nós vamos lutar se eu nem sei lutar? Mas Deus está falando, lute, vocês vão expulsar. Deus não é mau, Ele vai dar a condição, Ele ensina, Ele dá a unção para a gente ir lá e fazer o que Ele está mandando fazer. Só que você tem que se dispor. Se nós ficarmos dando desculpas, escuta o que eu vou te falar. Pastor, é difícil, pastor, não dá, pastor, é complicado, pastor, é difícil, não sei mais lá o que. Nunca nós vamos experimentar o que tem em Canaã. Canaã era a terra da promessa, era uma terra que emanava leite e mel, era uma terra preparada por Deus para que o seu povo ali se estabelecesse, habitasse e fosse feliz. Só que eles precisavam o quê? Entrar, possuir e expulsar todos os moradores e as suas culturas e os seus deuses, e ali formar um povoado forte, um povo diferente, um povo que não tem medo, um povo que teme a Deus. E Deus quer fazer isso hoje também, pessoal. Nós temos tem muita coisa acontecendo no mundo, e se a gente não ficar firme no Senhor, a gente cai, a gente vai desviar, a gente não vai tomar posse de nada. Aí a gente fica, pastor, eu estou na igreja, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, mas a minha vida não muda, eu não sei porquê. Será que Deus não me ama? Será que Deus não me vê? Será que não se importa comigo? Não ouve as minhas orações? Isso é balela, irmão, isso não vai mudar a sua vida não. Você fica, enquanto você está fazendo isso, você está perdendo tempo. Imagine que você receba uma carta qualquer, um e-mail qualquer, e ali está dizendo o seguinte: olha, você precisa comparecer numa agência qualquer aí, uma agência que você já teve conta um dia, você encerrou aquela conta, ou aquela conta ficou até abandonada lá, mas de repente você ficou sabendo que você tem um dinheiro lá, você nem se lembrava, estava lá, mas chegou para você apenas um aviso: tem uma quantia que lhe pertence. E essa notícia chega para você justo na hora que você está precisando exatamente de recurso. Está conseguindo fazer esse exercício? Aí você se alegra na hora. Se alegra ou não se alegra? Opa, eu tenho um dinheiro aí está disponível. Só que responda para mim. Você ficou sabendo, você tem direito, você se alegrou, só que você não foi lá na tal agência. Você só sabe que tem um dinheiro, mas você não foi lá. Você não foi lá resgatar, você não foi lá e falou: olha, eu vim tomar posse do que é meu, fiquei sabendo que eu tenho direito aqui, eu tenho um valor aqui, e eu vim aqui para resgatar, estou precisando. Enquanto você não for lá resgatar, você só ficar sabendo que você tem um direito, você vai desfrutar disso? Você vai resolver algum problema só sabendo que você tem direito? Nenhum. Você só vai resolver, você só vai desfrutar quando você for lá se apresentar e dizer: sou eu, recebi aqui esse e-mail, recebi aqui essa carta, e eu vim aqui resgatar o que é meu. Então muito bem, faz os trâmites todos, e aí sim, você vai passar a desfrutar. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa sabe que Deus é bom, que Deus abençoa, sabe ou não sabe? Quem crê que Deus abençoa? Quem crê que Deus supra a necessidade? Diga: eu creio. Mas não basta só isso, aí você fica de braço cruzado. Se Deus quiser, Ele vai me abençoar. Se Deus quiser, Ele vai abrir uma porta.
Se Deus quiser, Ele vai me ajudar. E fica assim, ó, só nesse negócio de Deus quiser. Aí você não vai para a palavra, porque na palavra, o que nós entendemos aqui? A terra de Canaã já estava dada. Já era o quê? Quem era o dono dessa terra? O povo de Deus. Só que você chegava lá em Canaã, nessa época, tinha outros moradores lá. A terra estava sendo povoada, essa terra de Canaã, povoada por outras várias nações. Só que Deus falou o quê? É de vocês, pode ir. Só que expulsem todos eles. Não tenha medo deles não. Eu vou estar com você. Eles são intrusos. E aqui tem uma outra revelação. Outra revelação. Qual, pastor? Quando a gente passa a viver de acordo com a palavra, você tem que estar sempre se examinando. Eu tenho que estar me examinando o quê? Se não tem nada de intruso no meu coração, na minha mente, na maneira de eu falar, no meu procedimento. Tem coisas que não combina mais com você que decidiu servir a Jesus. Tem muita coisa que você vai precisar fazer o quê? Estou completamente anulando isso da minha vida, porque não combina mais comigo. Por exemplo, você coloca assim, o crente de um lado e a mentira do outro. Combina o crente com a mentira? Faz um par perfeito? Tem alguma coisa a ver? Não tem. Por que não tem? Porque a Bíblia fala que o pai da mentira é quem? É o diabo. E o meu pai não é o diabo. Se eu entreguei minha vida ao Senhor, quem é o meu pai? Quem é o meu Senhor? É o Senhor Jesus, é o meu Deus. Amém, pessoal? Entendeu isso? Então quer dizer, dos meus lábios não sairá mais o quê? Palavras de engano, mentira. Ou seja, é esquisito falar o crente mentiroso. Não tem um crente mentiroso. Não, pastor, eu conheço. Não, então ele não é crente. Ele é só mentiroso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele não se converteu, porque o convertido, ele vigia. O convertido, ele vai tomar conta da sua boca, da sua língua. Amém ou não amém? Não, é crente mentiroso, vai para a igreja. Não, mas não significa nada ir para a igreja. Não significa porque vai para a igreja, carrega a Bíblia, ou está no púlpito da igreja. Não, nada disso, irmão. Não vamos se enganar. Nós precisamos entender, será que no meu pensamento não tem intrusos que eu tenho que fazer o quê? Expulsar. O que o Jó era um homem temente a Deus. Quem lembra da história do Jó aqui? Lembra? Ele não era temente a Deus, ele não se desviava do mal. Sim ou não? Ele não era um homem reto. Amém ou não amém? Só que a Bíblia fala o quê? Que ele passou por um aperto, uma dor que era, uma dor que era irreparável, era inconsolável. Mas depois ele explica. O que ele fala? O que eu mais temia me sobreveio. Olha só, o medo é um intruso. O medo não combina com o crente, não combina com o homem de Deus, com a mulher de Deus. A gente fala de um Jó, a história dele conta que ele era temente a Deus, desviava do mal, que era um servo do Senhor, mas que tinha medo. Quer dizer, não combina. Tinha que ter expulsado aquele medo da vida dele. Hoje nós estamos ouvindo o quê? Olha, esse negócio da pandemia parece que não vai acabar agora, embora estamos vendo negócio de vacina tal, mas está uma segunda onda se levantando no mundo afora, na Europa, nos Estados Unidos, e dizem os especialistas que possivelmente pode chegar ao Brasil. Aí já tem gente falando, olha aí, e não sei o que, quer dizer, o medo de novo, lembra do início lá? A desinformação, a turma apavorada, coisas loucas aconteceram, de novo está começando esse movimento. Mas eu pergunto para você, o Deus que te guardou, que nos guardou, não vai continuar guardando? Quem crê que Ele vai continuar guardando? Diga aleluia, diga obrigado Jesus. Por que eu vou ter medo agora? Eu não tive antes, eu vou ter agora. E eu ouvi falar de casos de pessoas que ficaram presas em casa, saía para nada, com medo. E sabe o que aconteceu? Se infectaram dentro de casa. Como? O pessoal fala, como eu me infectei? Eu não saí, o medo. Então tem coisas que nós temos que ver, povo de Deus, que não combina mais com você. Você está deixando de entrar numa promessa, numa bênção que Deus tem para você, por causa do quê? De moradores estranhos que estão povoando a sua mente, que estão povoando o seu coração. São coisas que às vezes você está se deixando levar, e isso está fazendo você perder a oportunidade. Vamos continuar lendo aqui,
porque Deus tem mais coisa para falar conosco. Olha só o que Deus falou no 52: lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis todas as suas figuras, também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altares, os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. Olha só, agora Deus vai falar para aqueles que se não obedecerem, porque tem gente que ouve a palavra e não obedece. Olha o versículo 55. O versículo 55 diz: mas, esse mais que é complicado, né? Mas, se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar, deles vos serão por espinhos nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Escuta o que é isso aqui. Deus falou: se vocês resolverem se aparentar com este povo, ou deixar a cultura deste povo fazer parte, misturar. Você sabia que tem gente que fica, meu irmão, assim, o que ela ouve o evangelho, aí aquilo que fala a respeito do homem, da vitória, da bênção, sabe, as benéfices do evangelho, as coisas boas do evangelho, fala aleluia, glória a Deus, esse Deus é bom, é demais, ela quer. Mas quando fala os deveres, tem bênção? Tem, mas também tem o quê? Deveres, tem mandamentos para ser obedecidos. Aí a pessoa, não, peraí, não, isso é coisa do homem, esse pastor não sabe o que fala, aí já não quer aceitar. Aí ela quer fazer o quê? Ela quer fazer o que muitos reis no passado fizeram. Muitos reis, porque naquela época Deus trabalhava como? Deus trabalhava com o rei, que era a autoridade sobre os homens, e o sacerdote, que era aquela autoridade eclesiástica, era aquela pessoa que buscava a vontade de Deus. Por isso que hoje, a gente fala, estamos na aliança, nova aliança, o tempo da graça, por isso que o Senhor Deus, Ele fala que nos fez reis e sacerdotes. Então nós fazemos a dupla função: sacerdote quando buscamos a vontade de Deus, e reis quando nós obedecemos, executamos essa vontade. Só que teve reis que fizeram, sabe o quê? Eram maus aos olhos do Senhor, fazia o que queria fazer, aí vinha lá o sacerdote e repreendia. O sacerdote vinha e chamava atenção, puxava a orelha. Sabe o que teve reis que fizeram? Mandou prender o sacerdote, prenda ele. E teve outros que fizeram coisa pior, contrataram sacerdotes, olha só, para falar só o que agradava ao rei. O rei chegava lá, traz o meu sacerdote aí, e o sacerdote falava com Deus coisa nenhuma, só tinha título só. Aí, e aí, o que Deus tem para falar comigo? Deus mandou falar para você que você é uma bênção. Deus mandou falar que Ele vai te usar, que você vai vencer. Mentira, falava nada. Ele era contratado só para falar isso. E tem irmão que quer só isso. Ele quer uma igreja, ele quer um pastor que só fala o quê? Coisa boa. Só quer que fale, você fica tranquilo, Deus te ama, você é um presente de Deus. Não, meu irmão. E é bom às vezes ouvir o quê? Opa, puxãozinho de orelha, porque vai colocar a gente na linha, vai manter a gente iluminado, abençoado. Eu não quero ser enganado. Você quer ser enganado? É bom ser enganado? Você gosta disso? Claro que não. Então por que eu vou me enganar em relação à minha fé? O Senhor Deus falou bem claro: olha, ninguém consegue enganar o Senhor. Se vocês, eu já dei a bênção para vocês, só que a bênção só vai se realizar, vocês só vão ficar satisfeitos se vocês expulsarem todos os intrusos da terra, e também junto com eles todas as figuras de outros deuses, e destruírem todos os altares. Aí a bênção vai estar completa. Mas se vocês se aparentarem, então tem gente, tem crente que está o quê? Tem crente que está envolvido com o mundo também. Quem está entendendo a mensagem aqui? Eu não, pastor, mas eu me envolvo com a palavra de Deus. Mas está envolvido com o mundo também. Ele se inclina para a verdade, mas ele se inclina também para o engano. Toma cuidado. Sabe o que Deus falou? Aí vocês vão ter problema. Por quê? Porque os que vocês deixarem ficar com vocês,
Os que habitarem com vocês, sabe o que eles serão para vocês? Serão o quê? Espinhos nos vossos olhos. Já sentiu o que é isso? Alguém tem rosa em casa? Se tiver rosa em casa, chega em casa e fala: como é que é a sensação do espinho nos olhos? Tira o espinho da rosa e espeta o olho para ver. Aí você vai ver se é bom ou se não. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Mas é o que a Bíblia fala. Será que é uma sensação boa? Espinho nos olhos. E aguilhões aonde, pessoal? Nas costas. O que é um aguilhão? Um aguilhão é uma lança pontuda, né? Você vê isso naquelas touradas lá da Espanha. Está lá o toureiro lá, né? Fala uma maldade com o animal, né? Aí o touro passa, ele faz o quê? Ele espeta uma vara assim, ó, nas costas do touro. Aí o touro fica cheio de aqueles aguilhões assim, ó, todo perfurado. Meu irmão, olha o que a Bíblia fala, ó: a bênção é completa, mas se vocês fizerem o quê? Expulsarem todos os moradores estranhos, toda a sua cultura, todos os teus deuses, não se aparentam com eles, não aceita a conversa deles, não contamina a tua fé. Se vocês fizerem isso, a bênção vai ser o quê? Completa. Vocês vão entrar na terra, a melhor terra, o melhor lugar, e aqui vocês vão se realizar, aqui vocês vão ver o meu poder, a minha força. Eu vou continuar abençoando, mas se vocês não expulsarem, eles serão como espinho nos olhos e aguilhões apertando nas costas. O que significa isso? Se você, meu irmão, veio para a luz, você não tem que trazer o pecado com você, você não tem que trazer as velhas práticas com você. Pastor, mas eu trouxe, e aí que a bênção não vai ser completa. Era para ser, era para você estar em Canaã, desfrutando leite e mel, maravilhas, mas ainda está tropeçando, ainda está sentindo dores, ainda tem oração e você clama e não está acontecendo nada, está doendo, não está? Como espinho nos olhos, como aguilhões nas costas te perfurando. Mas por quê? Porque você ainda está permitindo, como eu falei aqui antes, talvez a mentira, talvez o engano, a fofoca. Olha que situação. Talvez é uma amizade, essa amizade aí só critica a tua fé. Você fala que é teu amigo, tua amiga, mas só zomba de você. Fala para os outros: olha aí o bobão, ó, fica indo para a igreja lá, dando dinheiro para pastor, olha lá que bobo, ó, idiota, é meu amigo, mas é idiota. Irmão, isso não é amigo. A Bíblia fala sobre isso. Você permite, você fica lá, permitindo, acessar a tua casa, a tua vida. Isso está sendo um espinho nos teus olhos. Eu estou dando um exemplo aqui, não sei com quem Deus está falando aqui na igreja ou no culto online, mas tem coisas que nós temos que tomar cuidado. Tem muitas situações que às vezes nós estamos o quê, pessoal? Nós estamos cedendo, nós estamos permitindo, e não combina mais com você que é de Deus. E se não combina, tem que ser o quê? Lançado fora. Deus não falou para eles, lança fora todos os moradores dessa terra, todos os altares, todas as figuras de imagens de outros deuses, aí vocês vão entrar nessa terra que emana leite e mel. Mas se vocês deixarem, quem ficar vai ser o quê? Pedra de tropeço para você. Meu irmão, minha irmã, cuidado para você não ceder. Muitas vezes o povo de Deus ainda teve problemas, tropeçaram, sofreram, foram aprisionados por causa disso. Eu só vou ler para você aqui, vamos lá em Juízes. Você vai passar aqui Deuteronômio, vai passar Josué e vai chegar em Juízes, só para a gente entender esse assunto. Capítulo 2, que fala da infidelidade desse povo, o povo de Israel, né? Depois que o Josué ele veio a falecer. Olha só o que aconteceu. Juízes capítulo 2, versículo 7. Juízes capítulo 2, versículo 7. Quem encontrou, diga amém, Jesus. Diz aí, e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande, o quê? Obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Uma grande obra foi feita pelo Senhor enquanto o povo servia ao Senhor. E o que é servir ao Senhor? É você dizer não para a carne, para o pecado, para aquilo que é estranho, aquilo que só vai te enganar. Então, enquanto o povo foi fiel,
uma grande obra. Olha só, quem precisa de uma grande obra, uma grande bênção aqui, diga: eu preciso. Sirva ao Senhor, só isso. Não fique ansioso, preocupado, sirva a Deus. Obedeça a palavra, porque na obediência há bênçãos. Repita: na obediência há bênçãos, né? Muito bem, versículo 8: faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. Sepultaram no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Falha dos pais, né? Pais que não ensinam os filhos a servir a Deus vai ter um problema, vai ter também espinho no olho. Pais que não ensinam seus filhos a servir a Deus também vai ter aguilhões nas suas costas, porque não está obedecendo a palavra. Amém? Deixa eu falar para você, você que é pai, que é mãe, ou futuro pai e mãe, se você não ensinar a verdade, vai ter alguém que vai ensinar mentira. Então é melhor você ensinar logo a verdade. É melhor você treiná-los para ser servos do Senhor, porque se você não fizer isso, alguém vai ensiná-los a ser servo do pecado. Entenderam o recado? Amém ou não amém? Então essa geração se levantou e não conhecia o Senhor. Olha só, nem tampouco a obra que fizera Israel. Conhecia nada. Então fizeram o quê? Os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Deus me livre aí, ó. Isso aqui é descumprimento do que nós acabamos de ler. Eles estavam na terra prometida, mas servindo a Deus? Não, servindo a Baalins. Altares foram levantados. O que Deus falou lá atrás? Se não expulsar, se vocês não tirar o que é estranho, vocês terão espinho nos olhos, aguilhões sobre suas costas. Veja o que aconteceu: e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. Aí ó, tinha outros povos que não expulsaram, outras pessoas. Essas pessoas contaminaram, gente, ó. Não, o seu Deus é bom, mas o nosso também é. Olha só. E eles começaram a se curvar. O diabo, ele vem, você acha que o diabo fala assim, ó: me servir é uma dor de cabeça, me servir é a pior ideia que você vai ter. Você acha que o diabo vai falar isso? Ele vai falar o quê? Olha, você não sabe, você está perdendo. Não tem problema não. Não foi assim que ele fez lá? A serpente não fez assim com a Eva? Foi ou não foi? Ô Eva, você está olhando aí esse fruto? Vai lá, não tem problema não. Não, tem sim. O meu Senhor disse que eu não deveria tocar, quanto menos comer. Ai de mim. Aí ele falou: não, Deus, ele falou, mas não é assim não. E ela, vendo que aquele fruto era desejável para se comer, foi lá e caiu na conversa. Ô meu irmão, se você não ficar firme, você vai se contaminar. E olha o que esse povo fez aqui: eles serviram aos deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o quê? O Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Diga misericórdia. 14 agora: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. O que é isso aqui? Espinho nos olhos, aguilhões nas costas. A palavra se cumpriu, e se cumpre hoje também. Ou você é de Deus ou não é, não tem meio termo. Estou em cima do muro, pastor. Não existe isso. Às vezes eu vejo, eu estava vendo esses dias uma moça, né? A situação dela foi se agravando de tal maneira, essa moça, ela cantava no coral da igreja. Ela contou a história dela, mas ela não está contando testemunho não, ela estava contando a história da vida dela. Aí ela fala assim: não, eu era da igreja com meus pais, e eu cantava na igreja. E ela tem uma voz legal para cantar, para adorar a Deus. Só que a situação dela, foi falando lá, ficou, só para você entender aonde que essa mulher chegou. Essa mulher chegou a ser garota de programa.
E ela falava que lá naquele lugar, nos momentos de muita angústia, porque ela falou que é muita angústia, é profundo, pensou em se matar e tal, e ela falou que cantava louvores e dava força para ela e tal. Aí um dia ela falou, largou essa vida, voltou lá com o antigo marido, uma vida meio enrolada, tudo, e aí ela canta a música do mundo. Ela canta a música do mundo. Aí um dia, vocês estão pedindo para eu cantar um louvor, eu vou cantar. E ela cantou e o pessoal, olha, Deus é contigo. Não é. A pessoa está no mundo ainda. A Bíblia fala, olha, pode uma fonte, ela brotar água doce, e no outro dia ela brotar uma água amarga? Pode isso, pessoal? Ou a fonte brota água doce, ou ela brota água amarga. Ela não estava contando testemunho, olha, voltei para Jesus, olha, eu larguei tudo. Não, ela só estava contando a história. Só que os comentários que as pessoas colocavam lá, era o quê? Olha, parabéns, que linda voz, olha, Deus está com você, Deus nunca te abandonou, não sei o quê. Aí faz a pessoa fazer o quê? Aí, se nunca me abandonou, se está comigo, eu vou ficar nessa vida mesmo, servindo o mundo. Dá para servir dois senhores? Não. Gente, para servir a Deus, você lembra que ele falou que a porta é o quê? A porta é estreita. A porta é estreita. E tem muita gente que quer conveniência. Então ela está lá, fala, vou cantar um louvor aqui para vocês verem como que eu cantava. E eu gosto muito desse louvor. E cantou lá um louvor. Aí o pessoal embaixo, lindo, Deus está com você e tal. Só que ela está, né, no outro vídeo lá, ela botou cantando uma música de duplo sentido. E aí, Deus está com... Não dá para falar, irmão. Aí ela vai lá e conta umas lutas, uns perrengues dela, é claro. Porque a vida não está onde? No altar. Ou você é de Deus ou você não é. Em cima do muro não fica. Não é porque eu canto louvor. Outro dia chegou uma pessoa aqui na porta da igreja, mas falou todos os problemas que estava vivendo. Olha, minha família me abandonou, não sei o que, eu fui traído e tal, papapá, ppp, pipipi, e estou morando na rua, me arruma alguma coisa para comer, pelo amor de Deus, não sei o que, tá. E depois falou, olha, eu era da igreja, eu era ministro, não sei o que, e citou a palavra, olha, citou a palavra melhor que eu. Porque diz a Bíblia no livro tal, e papapá, pipipi, e daí? Olha o estado que a pessoa está. Não era para estar nesse estado, mas por que está? Porque às vezes o mundo se tornou mais atraente. Quem entendeu essa mensagem? Diga a glória a Deus. Olha o que aconteceu com o povo de Israel. Deus teve que fazer o que? Vocês escolheram então fazer o que eu falei para não fazer. Vocês se curvaram para outros deuses, então infelizmente não posso ajudar. Acenderam a ira do Senhor contra o povo de Deus. Não faça isso, irmão. Deixa a turma chamar você de bobo. Deixa a turma falar que você é o fanático, que você vive na igreja, que você... Não esquenta com isso. Sirva a Deus, obedeça a palavra, porque também não é só estar na igreja não. É no dia a dia, é o que você fala, é o que você pensa, é o seu comportamento diante das lutas, das batalhas, é tudo isso que vai fazer o que? Você avançar e estar sempre perto do Senhor. Porque perto do Senhor você está na luz dele, e na luz dele o inimigo não encosta a mão em você. Quem entendeu essa palavra, diga a glória a Deus. Então, o que eu tenho que entender aqui? Por que nós estamos aqui? Nós estamos com a Bíblia aberta, amém? E o que nós estamos fazendo com a Bíblia aberta? O que nós estamos fazendo? Então, aparentemente estamos lendo, mas a verdade é que a Bíblia, quando a gente abre, é ela que nos lê. Não sou eu que leio a Bíblia. Por quê? Porque como hoje aqui, o que Deus leu em nós aqui? Está falando conosco, se tem uma coisa para consertar, conserta logo. Porque tem uma Canaã para você, eu tenho promessa para você. Só que se você toma cuidado, se você não tirar o que é estranho, que não combina com você, que é de Deus, que é crente, que entregou a vida ao Senhor, olha, vai ter dor aí, hein? Vai ter dificuldade aí, eu não vou poder te ajudar. Ou você toma atitude e seja puro para o Senhor, ou eu não posso te ajudar. A Bíblia, quando a gente está aqui com ela aberta, ela está como um raio-x poderoso de Deus aqui nos examinando. Opa, detectou algo que tem que ser mudado. O Jó passou por isso da maneira mais dura, mas aprendeu. Ele falou no final, lá no capítulo 42, ele fala, Senhor, antes eu te servia só de ouvir falar, nem conhecia Deus direito. Ele falou, mas hoje não, depois de tudo isso, hoje os meus olhos te veem. Olha que diferença, hein?
eu estou mais perto de Deus agora. Tudo que eu passei, aquela dura luta, só me serviu para me trazer para mais perto do Senhor, para me curvar a Ele. Repito, Deus tem uma Canaã para você. Ele tem uma bênção grande para você, a promessa linda, é maior do que você possa esperar, mas toma cuidado, não é de qualquer maneira não que você vai possuir. Que Deus fale mais com você. Curve sua cabeça, feche os seus olhos e agradeça a Deus por isso. Pai, obrigado, o Senhor nos ama, nós aprendemos isso na Tua palavra, o Senhor só tem coisas boas para nos entregar, sabemos bem isso. Os pensamentos do Senhor com relação a nós são pensamentos de paz, meu Deus, mas a verdade é que nós às vezes, Pai, nos curvamos para o que não devemos nos curvar, aceitamos, meu Deus, o que nunca deveríamos de aceitar. Pai, precisamos entender que o povo é abençoado, o povo de Deus é abençoado, então não preciso de mais nada, eu não preciso do que o mundo oferece, eu só preciso da Tua graça. O Senhor disse isso para o Paulo: a minha graça te basta. Ele fala isso para nós hoje. Você não precisa do vício, você não precisa da bebida, do cigarro, você não precisa de estar ali no meio dos fofoqueiros, você não precisa ficar no meio daqueles que são escarnecedores da palavra, nada disso. Eu preciso estar no fogo do Espírito Santo, eu preciso estar na direção do Senhor, porque só assim eu estarei preparado para possuir a minha Canaã, a minha bênção. A bênção que enriquece e não acrescentam dores. É como diz o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Meu irmão, esse é o prazer de estar na presença de Deus, de aprender com Ele. Não é ser um fanático, nada disso, não é ser um doido, não, é ser uma pessoa equilibrada na rocha, porque se você está na rocha, pode vir a luta, a aflição, pode vir a adversidade, seja lá o que for, você vai permanecer de pé. O vento pode soprar forte, mas você vai adorar, você vai glorificar o nome do Senhor, porque depois da tempestade tem bonança, meu irmão. Depois da tempestade, da luta, tem vitória para você. Tem que crer, tem que sustentar no coração alegre, um coração cheio de esperança. Porque a Bíblia fala no versículo 3 do Salmo 1: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que bonito. Deus quer que você prospere na família, que você prospere na saúde, que você prospere na vida financeira, na vida espiritual, que você se realize. Ser bem-aventurado significa ser uma pessoa satisfeita, uma pessoa contente, equilibrada e abençoada. Pai, é o que o Senhor tem para nós, e assim nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra que nos abençoou, que falou o nosso coração e nos fez mais que vencedores em Cristo Jesus. Diga obrigado, Senhor. Eu acredito nesta palavra e com ela eu sou abençoado. Diga glória a Deus, aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Pessoal de casa, deixa eu falar com vocês, nós vamos ter ainda uma outra oração aqui para o povo da igreja. Você deve visitar a casa de Deus também, se prepare, domingo, filhos de Deus na igreja, na casa do Senhor, tá bom? Ou às 8, ou às 9h45, ou então às 18 horas, eu aguardo por vocês, tá bom? Compartilhe essa mensagem, você vai repartir o pão com alguém, tá bom? Deixa eu fazer uma oração com vocês. Jesus, abençoa os nossos irmãos que estão participando ao vivo agora, que o Senhor abençoe e abrace todos eles, e também a todos aonde essa mensagem vai chegar, que ela será compartilhada. Eu peço a tua bênção, eu peço, meu Deus, que o Senhor alcance, que o Senhor encha os corações com alegria, e te agradecemos. Glória a Deus por isso e amém. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, fiquem com Deus, tá bom? Até domingo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, pessoal. Vou desligar aqui com o pessoal de casa. Amém. Com vocês eu vou ter mais uma oração, a oração da fé. Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração e a unção com azeite.